Agora o nosso assunto é uma questão que sempre envolve uma polêmica danada, a homofobia. Ontem, o Supremo Tribunal Federal conseguiu, através do voto da maioria dos ministros, enquadrar a homofobia e a transfobia como crimes de racismo. A decisão é histórica e importante. E para falar sobre as implicações dessa decisão na prática, está aqui comigo no estúdio a advogada e secretária da Comissão Especial da Diversidade Sexual e Gênero do Conselho Federal da OAB, Cíntia Barcelos. Bem-vinda, Cíntia, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Bom, a gente sabe que no Congresso, há muito tempo, tramitam ali vários projetos com relação a isso. Me parece que na Câmara hoje tem 22 projetos que tem esse tema, que aborda esse tema. No caso, essa decisão do Supremo, ela sobrepõe os projetos do Congresso, no caso? Sim, nesse caso, especificamente, o Supremo Tribunal Federal, assim que terminar o julgamento, que foi agendado para o próximo dia 5 de junho, vai equiparar a homofobia ao crime de racismo, homofobia e transfobia, e assim, até que seja efetivada de fato uma lei, que ela aconteça e que seja promulgada, vai valer a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, para a gente entender, qual que é a diferença da decisão do Congresso com a decisão aí do Supremo? Tem o mesmo valor? No Congresso, na verdade, não tem nenhuma lei, embora existam projetos em andamento. Sim. Até anterior ao dia da sessão, o Senado até aprovou, né, na Comissão de Constituição e Justiça, um projeto de criminalização da homotransfobia, mas não está efetivado, não foi terminado. Ele tem que passar por várias casas, correr todo o processo normal legislativo. E o STF vai se antecipar a isso, embora a obrigação seja do Congresso, enquanto não houver uma lei aprovada nesse sentido e que garanta na exatidão o que o Supremo Tribunal Federal vai decidir, né, que já temos a maioria de 6 votos, persiste a decisão do Supremo Tribunal Federal. Por que o Supremo se antecipou? O Supremo se antecipou em razão dessa omissão legislativa, né? Dessa falta de leis por mais de 18 anos, né, de tramitações de projetos na Câmara e no Senado. Não andam, né? Não andam, sem nenhum resultado, sem nenhuma lei. Não existe nenhuma lei que ampare direitos LGBTI no Brasil. Todas as leis, todos os avanços que tivemos foram por meio da Justiça, e é isso que está acontecendo novamente por essa omissão do Congresso Nacional nesse sentido. E aí o Supremo vem exercer a sua função de guarda da Constituição, porque a Constituição diz que não pode haver discriminação e preconceito e que ela deve ser punida em lei. Então, na ausência de lei e diante dessa omissão, nesse caminho que o Supremo, acolhendo essas ações constitucionais, está fornecendo essa grande vitória, né? Tanto que teve deputado alegando que o Supremo estaria aí usurpando aí as funções do Legislativo, agindo dessa forma. Essa é sim. Dizendo que tem um projeto no Senado que deu uma leve caminhada essa semana, que tinha um teor assim relacionado a essa questão. Até os ministros discutiram essa questão no início da sessão, se adiariam, né, ontem o julgamento em razão da existência desse projeto que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, mas eles entenderam que o julgamento não poderia ser adiado porque já estava em andamento e na falta de efetivação o STF cumpre o seu dever para sanar essa omissão que é de fato real. Cíntia, o que configura o crime a partir de agora? No caso, dia 5 de junho, ainda tem mais alguns ministros para votar, mas a maioria já decidiu que a partir de agora a homofobia é crime. Então, que ações a gente vai entender a partir de agora que são consideradas crime? Que as pessoas, a partir do momento, passarem a agir dessa forma, você pode ser enquadrado. Que ações são essas? Qualquer discriminação, né, punida em lei, como impedir o acesso ao trabalho em razão de orientação sexual e identidade de gênero. Uma questão muito comum que acontece nos estabelecimentos comerciais também, que é o pedido para essas pessoas se retirarem em razão, às vezes, de estar com casais
sociais ou manifestando algum tipo de afeto em público, isso vai ser considerado racismo. Se esse estabelecimento comercial não respeitar, né, a individualidade, crimes com relação também à honra, difamação das pessoas, todas as questões envolvendo a discriminação que acontece na lei do racismo, que é direcionada às questões de raça, religião, etnia, as pessoas refugiadas, vai estar no mesmo sentido da homofobia. Isso é uma necessidade urgente, além das mortes, né, que acontecem às pessoas LGBTI. A cada 16 horas uma pessoa LGBTI é assassinada em motivo da sua orientação sexual ou identidade de gênero. E todo tipo de ofensa e todo tipo de discriminação vai ser punida em lei e considerada, né? Porque o grande problema que a gente vivencia, especialmente no trabalho, como advogada, na minha função institucional na UAB, é a descaracterização dos crimes de homotransfobia por não ter uma legislação que ampare esses direitos. E a partir de agora, no caso, se autoridades tiverem esse tipo de comportamento, as autoridades também podem ser presas? Com certeza, também tudo é punido em lei. Todas as ofensas, inclusive a coletividade, não só ao indivíduo, não só as ofensas, as discriminações e agressões diretas ao indivíduo, a ofensa à coletividade também vai ser punida. A gente está com participação de telespectador aqui. O Heitor Veiga, obrigado pela sua participação. Heitor, ele diz o seguinte: querem legislar, concorram então a um cargo eletivo. Pode até ser preconceito e discriminação, mas não é racismo. O STF não pode legislar. O que dizer sobre isso? O STF está cumprindo a sua função de guarda da Constituição, né? Como eu disse, ele está agindo em razão de uma omissão já perpetrada por mais de 18 anos. Então, ali não existe nem usurpação de poder, né? Existe um outro julgamento onde foi embasado essas ações do antissemitismo, que foi enquadrado também no crime de racismo, já é um precedente, né? Já existe algo que aconteceu no Brasil nesse mesmo sentido, para que essas ações constitucionais, são duas ações constitucionais, uma apresentada pelo PPS e outra pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, aonde provocou o STF para que essa decisão acontecesse, em razão da omissão. Então, é tudo muito embasado legalmente. Se fosse uma questão de usurpação de poderes, não teria caminhado adiante. Por exemplo, aí digamos que alguns desses projetos andem, né, caminhem no Congresso e chegue-se à decisão final de que homofobia, então, não é crime. Como é que fica essa decisão final, tendo a do STF já tendo considerado e, por exemplo, se caminhar lá no Congresso por uma resposta oposta? Como é que a gente... Qualquer lei, depois do reconhecimento efetivo, de publicação dessa decisão do Supremo, se não estiver em acordo com o que o Supremo disse, vai ser declarado inconstitucional. Então, do Supremo agora prevalece, não tem conversa. E com relação às penas previstas, o que a gente tem previsto agora, estipulado, então, a partir de agora, para quem praticar o crime de homofobia? As penas previstas, elas estão dentro da lei do racismo, né, e também no Código Penal, e são penas de 1 a 5 anos de reclusão, quando é classificado como racismo esse impedimento das pessoas nos ambientes de ensino, nos ambientes comerciais, em hotéis, isso que é configurado como racismo, esse dano à coletividade, com reclusão, né, de 1 a 5 anos com reclusão, quer dizer, em regime fechado, e sem pagamento de fiança. E tem as questões previstas, né, de injúria racial dentro do Código Penal, que também tem penas de 1 a 3 anos, também com reclusão. Né? E aí a gente tem esse aumento da pena, né, porque antes qualquer questão já tinha dentro do Código Penal um amparo, mas a maioria das vezes as ofensas que são cotidianas, que é o ponto crucial do racismo, os xingamentos, as agressões, eram encaminhados para o juizado especial criminal, e ali as penas de
de penas mínimas, né, com pagamentos de cestas básicas, e traz muita sensação dessa impunidade. Né? Então, essa é o grande ponto, né? Alguns representantes religiosos, principalmente do meio evangélico, fizeram o seguinte questionamento. A partir desse momento, eles se sentem com uma certa instabilidade de saber como lidar com o conceito da igreja, por exemplo, que é se eles vão ter algum tipo de punição ou cerceamento à liberdade de expressão quando forem pregar, por exemplo, que as pessoas, que é pecado pessoas do mesmo sexo terem relacionamento íntimo. A questão esbarra na liberdade de expressão de todos os seres humanos. Acho que a questão primordial é o respeito, antes de tudo, né? E a liberdade de expressão do outro, ela vai até onde não fere e não viola direitos de terceiros, né? Então, a liberdade de expressão não é absoluta. Se naquele momento um culto incitar o ódio ou enquadrar em algumas dessas atitudes de fato que tenha cunho equiparado ao racismo, de homofobia, pode ser que as igrejas precisem rever as suas posturas, mas ninguém vai interferir no que for falado, a não ser que viole direito especificamente das pessoas. Então, a gente passa, né, a gente vai passar por um momento agora, a gente vem passando por um momento grande de transformação social, não só nas questões da homotransfobia, mas em todas as questões das minorias, com relação à mulher, com relação às questões geral, né? Das pessoas negras, das pessoas com deficiência. A gente vive num momento de vulnerabilidade, onde essas pessoas, de fato, precisam de proteção. E vulnerabilidade agora de conquistas, porque a gente pode dizer que essa decisão foi uma grande conquista com relação aos direitos humanos, né? Sim, com certeza. É uma vitória dos direitos humanos, não só das pessoas. É uma vitória de todos nós e o respeito sempre. Se ninguém agredir ninguém, não vai ter problema. Não vai ter problema. Muitíssimo obrigada, Cíntia, pela sua participação aqui. Uma ótima tarde, um ótimo feriado para você. Obrigada por ter tirado esse tempinho para nos atender. Obrigada, para você também.